Olá, eu sou Michel Saia, sou fotógrafo de pessoas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Hoje nós estamos aqui no Fazan Buffet, em Santa Bárbara. Iremos entrevistar a Renata, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão do buffet para o jantar do seu casamento. Fica comigo até o final do vídeo, que vai ser bem legal. Estou aqui hoje com a Renata, aqui no Fazan Buffet, que a gente vai falar um pouquinho com ela a parte de jantar para casamento. Renata, muito obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer, Michel. E a gente vai falar um pouquinho com você, apresentar um pouquinho para as noivas a questão de algumas dúvidas, algumas principais dúvidas que as noivas têm com relação ao jantar. Antes da gente começar, fala um pouquinho da sua experiência, quantos anos vocês trabalham com buffet, conta um pouquinho da história de vocês. Então, nossa história começou há 25 anos atrás, né? Já temos bodas de prata aí, quando eu conheci o Fazan, e ele já trabalhava com cozinha, né? Trabalhava com cozinha industrial. E eu costumo dizer que me apaixonei pela cozinha e pelo cozinheiro. E a gente começou a prestar alguns serviços, né? Em residências, alguns eventos bem pequenos. Depois montamos uma equipe, né? Com um garçom, outras pessoas ajudando a gente. E aí o pessoal elogiando o trabalho, sempre falando que comida boa, por que vocês não montam um buffet e tal. Aí, né, nós nos casamos e a partir daí começamos a fazer o casamento das pessoas que estavam no nosso, os amigos, os primos, os parentes. E a partir daí, como o Fazan já tinha, né, a experiência com cozinha, né, ele trabalhava com 3.500 refeições, né, em empresa. Então já tinha uma bagagem bem bacana. E a gente começou com essa prestação de serviço, então, e aí fizemos o nosso casamento, que foi um sucesso, embora, né, um cardápio bem simples. Mas aí eu procurei, então, pela gastronomia, né, comecei a cursar o Senac, né, em Água de São Pedro. E logo depois também, tem bem um tempo depois, né, que a gente já tinha montado o nosso escritório, já tinha uma certa clientela. O Fazan também, né, fez vários cursos aí. E começou a trabalhar com consultoria, né, em alguns restaurantes e começou a fazer cozinha para os chefes, né, começou a dar treinamento para os chefes e começou a trabalhar com a gerência, então com cardápios um pouco mais elaborados, né, com algo mais sofisticado, não só o pessoal, os funcionários tradicionais da fábrica. Então ele começou a trabalhar mais com a parte de chefia, fazer os cardápios mais personalizados e aí cada vez mais as pessoas pediam para a gente fazer uns pratos, né, diferenciados. E então depois que eu fiz o Senac a gente conseguiu dar um upgrade aí também no buffet. E no final do ano passado eu terminei a pós-graduação em cozinha autoral, que também é algo que eu queria muito fazer, né, na PUC. E é algo que ajuda um pouco mais a gente aí. Mas nessa jornada, né, nesses 23 anos, a gente fez mais de 3.000 casamentos já, né? Então é uma experiência, uma bagagem bem grande, né? Acredito que não é para qualquer um, né? A gente começou assim, bem na simplicidade mesmo. As pessoas compravam as coisas e a gente ia produzir para elas, né, fazer os pratos que elas escolhiam, mas o Fazan já tinha realmente essa bagagem, como eu falei, de um número de pessoas maior, então tinha todo o cuidado com higiene e manipulação de alimentos, então não foi assim, vamos cozinhar para os outros, né? A gente tinha já essa responsabilidade, esse respeito com a cozinha e aí a gente trouxe isso para o lado profissional, né? E a hora que você começa a conhecer técnicas mais elaboradas e a gente trabalha isso muito no artesanal, né, Michel? Hoje a gente não traz nada pronto, né, molhos, então são todos feitos por nós, daquela forma francesa mesmo, na técnica francesa. Então nós elaboramos todos os pratos e nós não usamos ingredientes industrializados, então a gente tem uma horta em casa, a gente usa as ervas, os ingredientes naturais, para dar esse sabor diferenciado mesmo que é a nossa comida, né? Porque hoje as pessoas procuram muito a gente por esse sabor, né? Esse diferencial que a gente tem de comida caseira, né? E trazendo um pouco mais aí agora o comfort food, né? E trazendo esse aconchego, sabe? Cheirinho de casa de mãe. Então é assim que a gente
que a gente gosta de trazer e tratar isso dentro da gastronomia, né? E esse respeito que a gente leva aos pratos das pessoas. E quando o casal procura a gente porque foi num evento, porque um amigo indicou, então isso é muito mais satisfatório, porque ele já provou da nossa comida. Então, essa excelência que a gente quer levar para os convidados, e aí um puxa o outro, né? E assim que foi indo mesmo, mais o boca a boca. E, claro, né, os parceiros que a gente tem hoje, esse pessoal aí todo de evento que participa com a gente dos eventos e depois acaba fazendo as indicações e trazendo mais clientes também. Eu achei legal, você comentou um pouco da história, então começou ali pequenininho, levando, fazendo comida em casa, né, e hoje, com a estrutura que vocês têm, com o espaço que vocês têm, é bem legal, e quem já provou, quem conhece o buffet de vocês sabe que é excelente, esse gostinho, esse diferencial que você falou de cultivar as coisas na horta, nada industrializado, isso daí faz uma total diferença depois no produto final, mas bem legal ter compartilhado um pouquinho da sua história. E antes da gente começar com o bate-papo, então a gente vai falar um pouco da parte do jantar no casamento, algumas sugestões, aí, algumas dúvidas. Eu queria pedir para você, que é noiva, que ainda não é inscrita no canal, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreva. E também, é claro, você tem aquela amiga que vai casar, que ainda está procurando, que ainda está conhecendo os fornecedores, compartilhe esse conteúdo com ela, que eu garanto que vai ajudar bastante ela também, tá bom? Então, vamos lá para esse bate-papo. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer para você é com relação ao cardápio, um cardápio para almoço ou para jantar. Tem muita diferença? O que o casal consegue trabalhar de diferente entre o almoço e o jantar? Tá, a gente sempre gosta, quando o cliente entra em contato com a gente, quando ele vem até o nosso escritório, né, para fazer um orçamento, a gente sempre gosta de explorar com eles o que os convidados deles gostariam de servir. Então a gente considera muito essa coisa do jantar ou almoço, porque você consegue no almoço trabalhar com comidas mais leves, né? Então a gente vai considerar o horário desse almoço, porque às vezes tem noiva que fala, eu vou casar, o meu casamento é almoço, mas é 3 horas da tarde, né? Porque ela marca lá 1 hora e a cerimônia, os convidados chegando, então a gente senta junto, monta uma estrutura, né? Uma prévia de menu, e aí a partir disso a gente vai direcionando quais ingredientes que a gente vai utilizar. Porque quando é um almoço, então você consegue trabalhar com os canapés, algumas coisas mais leves, mas tem que ter o almoço, né? Obrigatoriamente é interessante que você tenha ali um risoto, uma massa, uma carne, um arroz branco que seja, mas é interessante que você tenha realmente o almoço, porque as pessoas esperam por isso. No jantar já não, no jantar você consegue trabalhar com ilhas, né? A Grazing Table, que está super em alta, você consegue trabalhar com ilhas italianas, ilhas temáticas, né? Japonesa, mexicana, então não faz tanta falta o jantar, né? Mas no almoço realmente é necessário. E pensando no jantar, quais que seriam os pratos, os queridinhos das noivas, os que elas mais procuram, o cardápio que elas mais procuram de vocês? A ilha, né, que hoje é sensação, né? Então as ilhas, elas são as queridinhas, né, hoje, independente de ser antes, né, logo após a cerimônia, independente de ser antes do jantar ou no final. Então as ilhas são realmente algo que praticamente todas as noivas procuram. E também a parte do risoto, um peixe, o mignon, que é tradicional, né? Então vai variar aí com os molhos de acordo com cada noiva, com cada cliente. Mas o risoto é uma boa pedida porque você consegue atingir esse público do vegetariano também, às vezes até o vegano, né? Dependendo de como for elaborado. Então você consegue atingir um pouquinho, abranger um pouquinho mais esse número de convidados. Então consegue agradar um pouco mais. Mas, sem dúvida, aí a gente está com bastante novidades, né, Michel? Bastante coisa que a gente está trazendo. Então tem o queijo coalho, né, na lareira, que tem o melzinho do lado. Então as pessoas comem ali, tem o marshmallow depois, sabe? Então é algo que a gente vai incrementando. Mas as ilhas, todo casamento, a gente super indica e é bem legal porque as pessoas ficam muito à vontade, né? E aí você consegue trabalhar com uma variedade maior, não fica só aquele, o canapézinho, o salgado na mesa, ou finger food. Então você consegue abranger um pouco mais o número de itens para oferecer para os convidados.
Legal. A opção é que não falta, na verdade. Exatamente. Né? E que nem você comentou que sempre vocês estão criando novidades, lançando alguns pratos diferenciados. O casal, às vezes, ele fechou contigo um determinado cardápio e aí ele viu uma novidade, viu um outro prato e ele quer mudar um pouco o cardápio deles. Existe essa possibilidade? Sim, existe sim. Nós trabalhamos aí com variações, né? A cada 6 meses, alguma coisa a gente coloca de diferente, mas a gente tem os lançamentos no mês de maio, né? Todo ano. Mas sempre tem novidades, não só nossa, mas novidades do mercado, né? Porque a gastronomia no Brasil, ela está crescendo muito, muito rapidamente. Então é algo que sempre a gente está introduzindo coisas novas e a noiva tem até 30 dias antes do casamento, que é o prazo limite, né? Mas normalmente as reuniões acontecem entre 30 e 60 dias, que a gente senta junto e muda, modifica ou altera ou acrescenta alguma coisa, né, diferente, algo que de repente a noiva viu em algum evento e quer colocar. Então sempre tem novidade, sempre tem, e ela tem essa possibilidade. Então quando a noiva chega para fazer o orçamento, a gente fala, não se preocupe, fecha um cardápio básico, um cardápio tradicional, um cardápio que você tem em mente agora, né? Mas o momento muda muito, né? Tem noivas que fecham com a gente 2, 3 anos de antecedência. E aí, como é que vai ficar? Eu tenho que é obrigatório, né? Eu utilizar o mesmo cardápio que eu escolhi há 2 anos atrás? Claro que não. Então a gente vai trabalhar as novidades, vai apresentar para elas, né? Tem as degustações também. E ela vai poder sofisticar, melhorar, dar um upgrade, né? Que às vezes ela está com o orçamento um pouquinho apertado agora e depois está um pouquinho mais leve perto do casamento, então dá para fazer essas mudanças, sim. É legal, acho isso bem importante porque assim, principalmente porque você falou, às vezes a noiva fechou 2 anos antes, mas o cardápio de hoje, ele tem muito mais coisa, muito mais que você pode agregar em relação ao cardápio 2 anos atrás. Então, 30 dias antes, mais ou menos, ela até consegue fazer uma alteração. Isso, exatamente. Uma outra dúvida muito comum entre as noivas é com relação à forma de servir. Hoje, as formas mais comuns ou é o americano ou a francesa. Você poderia comentar um pouquinho pra gente desses 2 serviços, os benefícios, os pontos positivos e negativos de cada um deles? O serviço americana é um serviço bem tradicional, né? Principalmente aqui no Brasil, que as pessoas têm um pouco mais de apetite, eu costumo dizer. As pessoas comem com um pouco mais de abundância e gostam, né, de se sentir à vontade, são mais despojadas, não fica aquele negócio tão engessado, né? As pessoas se servem à vontade na ilha, então a gente até tem um diferencial, aproveitando para falar disso, que a gente não porciona no prato das pessoas. Lógico que tem alguns buffets que, né, são tradicionais e que querem porcionar isso e devido à etiqueta e tal, mas a gente deixando a pessoa livre para ela se servir na mesa conforme ela gostaria. Falo que tem pessoas que são tão sistêmicas que ela quer colocar, sei lá, o mignon do lado da massa, o arroz desse lado, a saladinha do outro, que ela não, né, não mistura. Então, para ela não ter que direcionar alguém para fazer isso para ela, a gente deixa que ela se sirva à vontade. Porque ela se sente, falo, mais feliz, né? Ela se sente mais realizada, digamos, de colocar a comida onde ela quer, de colocar a quantidade que ela quer. Então, a gente tem esse diferencial de deixar a pessoa livre. Então, o serviço americano é muito prático e é muito... a maioria, né, das pessoas trabalham dessa forma, né? A maioria dos clientes procuram essa forma por ser uma forma um pouco mais econômica também. Já no serviço à francesa é bacana, mas aí você acaba se limitando um pouco, tanto no espaço físico, né? Porque como aí a gente já vai falar de empratado, então você tem que ter um espaço físico de cozinha, de estrutura um pouquinho maior e de forma que seja o número um pouco menor de convidados. Então, por exemplo, a gente já serviu 5.000 pessoas no mesmo dia. Então, há possibilidades de pensar no empratado em estrutura, né, de salão, porque normalmente a gente é contratado e vai nos salões de festas. E quanto maior o salão, parece que menos estrutura eles acabam tendo, né? Mas hoje em dia não se pensa muito nisso no Brasil, mas quando você tem festas menores e quando você tem cozinhas já preparadas, então é um serviço bem bacana, é um serviço muito elegante, já são, né, festas menores e a etiqueta, né, do entrar pela direita, sair pela esquerda, então retirar o prato sujo, colocar um outro limpo, as coisas que estão sendo trazidas já empratadas, então é uma configuração diferente que acaba agregando
gerando um pouco mais de valor também, porque você tem que ter mais mão de obra, você tem que ter mais pessoas na equipe, tanto na cozinha quanto no serviço de salão. Porque a pessoa tem que esperar pelo garçom, né, ir até a mesa dela, então ela não se levanta. E o brasileiro tem muito disso, do algo despojado, de ir para a ilha e conversar e querer, assim, se enturmar um pouco mais, né, digamos, com as pessoas que estão ali, que não se vê há um tempo, né? Eu acho que principalmente depois de tudo isso que a gente tem passado, as pessoas, por mais que não pode ter ainda a total aproximação, mas as pessoas vão querer estar mais juntas. Então, ninguém quer ficar ali na mesa, engessadinho, esperando o garçom. Exceto um evento empresarial, algo que eles queiram conversar, como uma reunião, né, que as pessoas estão na mesa, que acabam, né, no network e tal, tendo que conversar entre si. Mas quando é família, quando é casamento, aqui no Brasil eu falo que é muito mais vantagem a ilha, no serviço americana, no buffet mesmo, do que o serviço à francesa. Então, é meu ponto de vista. Legal. Não, mas existe, mas porém ele não é tão comum, que ele tem, acaba sendo mais sofisticado, mas ele tem essa questão de você tem que ter uma equipe muito maior, envolvida. O custo é um pouco maior. E nada impede da noiva, de repente, fazer uma mesa posta para um serviço americano. Então, põe o suprá, põe o prato, porta guardanapo, então deixa uma mesa bonita, né, arrumada, então nada impede, porque antes a gente tinha assim, não vai trazer a comida na mesa, por que eu vou colocar na mesa? Não, hoje as noivas querem, né, uma taça colorida, um suprá, uma mesa bem montada, bem bonita, bem convidativa, mas a pessoa pode se levantar e servir da própria comida ao momento que ela quiser, né? Porque a francesa, ele tem o período, o horário que o garçom vai, lógico que a todo instante, dependendo do menu, mas tem o horário certo do jantar, o horário da comidinha. Então, se você de repente levanta, sai, vai cumprimentar um amigo, você perdeu aquela passagem. E aí você espera por outra, solicita o garçom. É claro que a gente, né, faz esse tipo de serviço, leva até a pessoa. Mas quando você tem a ilha, ela vai comer o que ela quiser no horário que ela quiser, né? E a gente deixa as ilhas montadas durante todo o período da festa. Então não é porque é uma ilha de entrada, é claro que tem os contratos de cada casais, tá? Mas vou explicar de uma forma geral. Quando de repente você tem uma ilha uma ilha de frios, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas gostam bastante. Você tem a ilha de frios no início, mas ela fica até o final da festa. Mesmo que depois tenha o jantar, a gente vai montar o jantar, a ilha de frios continua até o final. Então isso que as pessoas gostam, né? Não é porque a entrada eu tenho que comer naquela hora, e se eu quiser comer, sei lá, 4 horas depois, entendeu? Então o brasileiro tem muito disso, né? De ser um pouco mais independente, querer as coisas na hora que a pessoa quer, entendeu? Legal, bem colocado. E a gente gosta quando às vezes a ilha fica até no final, porque às vezes você não quer naquele momento a entrada, né? Que nem você falou, bem colocado. Renata, com relação ao cardápio, você comentou que vocês têm várias opções, mas ele é um cardápio um pouco mais engessado ou você consegue montar algo que fique bem com a cara do casal? A gente sempre fala, quando o casal faz o primeiro contato com a gente, às vezes solicita o orçamento por e-mail ou solicita, né, o WhatsApp e tal, a gente sempre gosta que o casal venha até nós. Porque quando você senta com o casal, você consegue assessorar ele de forma que ele possa fazer as escolhas para o casamento, porque eu falo, né, é um dia único tão especial, não dá para ser tratado de qualquer jeito, não dá para simplesmente você enviar um e-mail com alguns itens lá que você não sabe nem se a pessoa gosta daquilo ou não. Então, você não tem a identidade do casal, né, nesse tipo de atendimento. Então, tem uma coisa muito frio, né? Então, a gente gosta quando o casal vem, a gente faz essa assessoria com ele na hora de montar o cardápio, porque a gente vai prestar atenção nos detalhes, a gente vai elaborar junto o que a família gosta, de repente tem uma preferência, sei lá, da vozinha, de algo. Vamos colocar o prato da avó, a ilha da avó lá, entendeu? Então, a gente não precisa só fazer portfólio, né? Às vezes as pessoas confundem muito essa história do que o buffet gostaria de servir e do que as pessoas gostariam de comer. Então, tem uma diferença bem grande entre isso. Então, é interessante que você faça pratos bonitos, sofisticados, principalmente gostosos, por favor, né? Saborosos, mas que possa atingir e além da expectativa daquele convidado. Então, o convidado tem que se sentir especial. Poxa, o casal pensou na gente, o casal serviu... Hoje a gente tem uma onda muito grande aí, né, dos vegetarianos, dos veganos, sem glúten, sem lactose, os intolerantes. Então, a gente está muito bem preparado para isso, né? Inclusive, meu filho é vegetariano.
A gente está muito bem preparado, antenado nisso e será que o casal sabe que tem alguém vegetariano na família? A gente já teve inúmeros casos de, por exemplo, você convida uma prima e a prima tem um namorado, mas você não sabe qual é a preferência do namorado. Então é importante que o casal venha até nós e a gente sente junto e desfeche isso, né? A gente possa desmembrar um cardápio que possa abranger, porque a gente não está falando de um jantar na casa dela com 6 ou 8 pessoas, ou talvez você esteja, mas quando a gente fala de um casamento, uma festa, um evento social maior, com 200, 300 convidados, você está falando de 200, 300 pessoas que têm gostos diferentes. Então, é claro que você tem que ter um cardápio tradicional, algo que possa abranger aí, né, 90%, sei lá, dos convidados, mas você tem que ter para aqueles 10% também, que tem uma intolerância, que tem uma preferência diferente. Então é legal que a gente sente junto e faça isso, né? Porque quando o casal vem, a gente até tem cardápios pré-estruturados, mas ele que vai dizer para a gente o que a família gosta, né? Porque é algo que a satisfação desse cliente, a satisfação desse convidado vai muito além do que eu gostaria de servir na festa, entendeu? Então eu como chefe falando, é legal isso, é bacana isso. É claro que a gente vai dar ideia para o casal, mas ele vai dizer o que ele gostaria. Então isso é muito importante, a gente leva muito em consideração esse tipo de conversa. Você monta o cardápio com os itens que ele quer bem com a cara do casal, não trabalha só com os cardápios fechados, né? Você personaliza de acordo com o casal que quiser. Acho que isso é bem importante e acaba sendo um diferencial também, né? Você não trabalha exclusivo com algo bem fechado. E a gente sabe que tem aqueles convidados que não vão ao evento. Existe algum tipo de ressarcimento por parte de vocês ou como vocês orientam o casal a proceder dessa forma? Tá, sempre que o casal vem, né, fazer um orçamento, a gente já, a princípio, já diz para ele, olha, se você tem uma prévia de convidados, uma lista de 200 convidados, feche um pouco menos, feche 170, 180, né, porque, como eu falei no início, a gente sabe que tem casais aí que fecham 2, 3 anos antes. E aí o que acontece? De repente ele não tem mais o mesmo emprego, a mesma amizade, né? Então a lista é muito variável, né? Então próximo do evento, 30 a 60 dias também, assim como o cardápio, a gente senta junto e faz uma prévia. Olha, eu estou tentando chegar nesse número. Se 30 dias antes o casal ainda tem números para diminuir, a gente ainda consegue substituir, de repente até ressarcir o valor, né, nesses 30 dias que antecedem o casamento. Às vezes ele inclui alguma coisa, né, no cardápio, uma ilha, um vinho, faz a substituição por staff, né, então ele tem esse prazo de 30 dias antes para diminuir, né, e se for para aumentar até 15 dias, porque aí mediante a confirmação, o número de confirmados que ele tiver feito com a assessora, com o cerimonialista, que ele vai passar para a gente e vai acertar em cima desse número de pessoas confirmadas. Após isso, a gente faz uma estrutura, né? A gente monta todo o nosso mapeamento de garçom, de cozinha, de produtos, né? Do cardápio, em cima desse número fechado, né? Nesse número X que eles fizeram o pagamento, e a gente vai trabalhar para esse número. Então, a gente não consegue reembolsar após o evento. Por quê? Porque eu estou lá preparado com a minha equipe, estou lá preparado com a quantidade de comida, então acaba sendo prejuízo, né? Então a gente sempre instrui o casal para que ele faça essa contratação com um número menor da sua expectativa. Para a hora que chegar lá no final, próximo do casamento, a gente ajusta entre as partes para ficar algo equilibrado e algo satisfatório, né, também para eles. Acho que é um ponto bem importante, até que a gente tinha conversado um pouquinho a questão da confirmação de presença por parte do cerimonial, para que o casal ele tenha aquele número mais exato que vai participar do dia. Isso, bem mais próximo aí, né, do que ele contratou e do que ele teve a confirmação também. Legal. Renata, acredito que essas foram as principais dúvidas que as noivas têm. Muito obrigado por ter dedicado esse tempinho aqui para a gente conversar. Eu acredito que vai ajudar aí aquelas noivas que estão ainda procurando a contratação de um buffet. E para a gente finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para elas? Quero agradecer, né, essa oportunidade, foi um prazer realmente participar aí com essas perguntas e acho que é a dúvida de muita gente. Quem quiser também pode chamar a gente no particular se tiver alguma dúvida, né, e quiser
tirar, porque às vezes são dúvidas mais abrangentes, né, Michel? E tem às vezes alguma dúvida em particular de alguma noiva aí que queira... Mas assim, eu falo que casamento para nós é único, é excepcional, a gente acredita no casamento e é um prazer, uma satisfação realmente servir, sabe? Ver o sorriso no rosto depois e colocar o sabor, colocar aquele, né, aquele amor realmente na comida, no que a gente está fazendo, porque a satisfação depois realmente é única, assim. A gente encontra aí casais que a gente fez o casamento há 20 anos atrás, que está fazendo a festa de 15 anos da filha com a gente, ou que está fazendo um outro evento e está fazendo bodas, então é muito bacana, né? A gente encontra as pessoas e eles falam assim, nossa, a gente vai num restaurante, todo mundo comenta daquela comida do casamento, então é muito gostoso e vale muito a pena, né? Porque o casamento, ou 15 anos, ou a festa, comemorar, né? Comemorar, compartilhar esse momento de emoção com as pessoas vale muito a pena, não tem preço, né? Depois de um tempo você encontrar com as pessoas e realmente comentar sobre aquilo, vivenciar tudo aquilo, então é maravilhoso. Então não deixe de sonhar, não deixe de casar, não deixe de festejar, é isso que eu tenho a dizer. Nesse momento, né, de tudo que a gente já passou aí, a gente sabe o quanto as pessoas fazem falta para nós, né? Então é muito importante valorizar os amigos, a família, a amizade e ter todo mundo junto. E aproveitando então, a gente também tem, né, o espaço aqui para mini wedding, a gente tem uma estrutura própria aqui do prédio de 700 metros quadrados e a gente tem o espaço então para mini wedding com um painel já permanente, então é um espaço bem bacana para até 100 pessoas aí, para fazer a festa da forma que vocês quiserem, totalmente personalizado, um cardápio à escolha de vocês. Inclusive é um espaço muito bonito, que é onde quem está gravando aqui a entrevista. É legal para quem tem um mini wedding, um evento pequeno, consegue comportar legal aqui até 100 pessoas. E acaba sendo uma opção para que as pessoas acabam procurando. Né? Diferenciado, sim, né? Sim, sim. Legal, Renata. Muito obrigado novamente. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist exclusiva aqui no canal, que ela tem como objetivo de ajudar você que está procurando, você que vai casar e está procurando os fornecedores para o seu evento. Ficou alguma dúvida, tem algum comentário? Coloca aqui pra gente nos comentários ou pode estar mandando pra gente por direct no Instagram, que a gente vai ficar muito feliz em estar respondendo. Renata, obrigado novamente e pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.